galera, e aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para trazer mais vídeo do canal Projeto Viva e hoje nós vamos estar falando sobre o rei Zacarias. Segundo o livro dos reis, capítulo 15, versículo 8, que diz assim: No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. O rei Zacarias, o 15º rei de Israel. Ele teve por pai a Jeroboão II, que cometeu os mesmos pecados que Jeroboão I havia cometido, através dos bezerros de ouro que ele mesmo havia criado, o Jeroboão I. E seu pai, o pai de Zacarias, que é o Jeroboão II, ele vai cometer esses mesmos erros e vai reinar por 41 anos, como eu já disse no vídeo anterior. O seu filho Zacarias vem após este rei chamado Jeroboão II. Agora Zacarias sobe ao trono, ele vai reinar em Samaria, no reino que está ao norte, por um período de apenas 6 meses em Israel. Ele vai cometer os mesmos pecados que seu pai havia cometido, adorando aos bezerros que Jeroboão havia criado e que fez Israel pecar. O seu reino dura um pouquíssimo de tempo e por causa disto, agora Salom vai se levantar contra ele e vai matá-lo. A Bíblia vai dizer que a profecia se cumpre em Zacarias, pois Deus havia profetizado por um dos seus profetas que o rei Geu teria apenas 4 gerações que viriam após ele. E quando Zacarias morre, a profecia se cumpre por total, porque 4 gerações vêm da linhagem de Geu, 4 reis, até o rei Zacarias. Qual é o exemplo que o rei Zacarias deixa para nós? Ele segue os mesmos caminhos que seu pai havia seguido, adorando aos bezerros que Jeroboão I havia criado e que fez Israel pecar. Nós precisamos parar, pensar, orar, buscar a face de Deus para saber se o que está sendo nos passado de fato está coerente com a sua palavra, a Bíblia, e se está coerente com a vontade de Deus. Porque Deus nos revela. Se nós buscarmos, se nós se entregarmos, Ele vai nos revelar a verdade através da sua palavra. Este rei deveria ter buscado a Deus, deveria ter buscado quem era o verdadeiro Deus, deveria ter se perguntado se aquilo que ele estava adorando de fato era Deus, se aquilo era o Deus de Israel. Porque talvez, se ele tivesse buscado isso, ele tinha achado a resposta correta, que é aquela imagem, aquele bezerro não é o Deus verdadeiro de Israel. Não é o Deus que livrou um povo da mão de Faraó. Não é um Deus que fez o mar vermelho se abrir. Não é um Deus que fez com que o povo durante 40 anos andasse no deserto. Teria percebido que aquele bezerro não era o Deus verdadeiro, que de dia cobria o povo com uma coluna de nuvens e de noite com uma coluna de fogo. Ele deveria ter se perguntado, e se ele tivesse ido atrás, ou na verdade, se ele tivesse peneirado, talvez ele tinha achado a sua resposta, para saber se o caminho que o seu pai havia seguido era o caminho que ele deveria seguir. Nem sempre os caminhos que é nos passado nós devemos seguir. Se não está coerente com a palavra de Deus, não siga. Se não está coerente com a vontade de Deus, não siga, porque este caminho pode te levar ao inferno. Entende que a necessidade é observar, parar, refletir, orar, buscar a face de Deus, para saber se de fato nós estamos no caminho de Deus, para saber se de fato nós estamos no caminho do céu, para saber se de fato nós estamos seguindo as normas de Deus, as regras, as leis, os mandamentos dele, para saber se de fato nós estamos coerentes com a vontade de Deus. Porque se nós buscarmos, se nós se entregarmos, se nós se colocarmos na presença de Deus,
conforme a sua palavra, nós então vamos alcançar a sua vontade. Nós precisamos buscar a Deus enquanto podemos achá-lo, invocá-lo enquanto está perto. Buscar saber se o que nós estamos seguindo de fato é a vontade e querer dele, e se está tudo coerente à sua palavra. É isso que o rei Zacarias deixa para nós. Será mesmo que nós estamos seguindo a vontade de Deus? Será mesmo que nós estamos nos caminhos de Deus? Será mesmo que nós estamos coerentes com a sua palavra? Eu deixo essa pergunta para você. Que Deus possa abençoar a sua vida e desde já peço para você, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que está saindo todo dia às 10 horas da manhã. E não se esqueça, comenta lá embaixo outros vídeos que você quer que eu traga, pregação, temas, o que você quiser. Comenta lá embaixo que eu vou estar avaliando se eu vou trazer ou não, tá bom? Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Desde já, que Deus te abençoe. Até mais. Valeu! E fui!